Eu vou contar uma outra história que tem a ver com a ideia disso que eu afirmei agora, tá? O meu filho, isso é fato real, tá? O meu filho trabalha numa funilaria aqui no Rio Grande do Sul, que faz calhas para telhados, calhas algerosas, etc, né? Eu sei que em São Paulo funileiro é aquele que pinta carro, aqui para nós é chapeador. Mas o meu filho trabalha numa funilaria e o patrão dele ligado a Jeep 4x4, aquele carro off-road. E o que faz ele, o que fez ele ingressar por esse lado aí dos Jeeps off-road é que o pessoal que participa ali é só a nata, né? É só gente que tem grana. E ele fala isso para os funcionários, falou pro meu filho: olha, cara, foi a jogada da minha vida, foi me enfiar no meio dos grandão lá, de quem tem grana mesmo. E eu tenho um gasto enorme, gigantesco, até acho bobagem o que eu faço, mas isso me retorna em clientes. Só que para mim estar lá no meio deles, eu tenho que jogar o jogo deles. Então o que acontece? Eles entram montanhas acima aí, lodaçais, rios, né, com aqueles carros, e atola o carro e quebra a ponta de eixo, e quebra a caixa de marcha, motor, e eles chegam a ter um ônibus com essas peças desses carros reserva. Mas essas peças não são peças assim de 200, 300 reais. São peças de 20 mil, 15 mil, 30 mil reais. Que eles quebram assim como quem quebra bolacha cream cracker. Sabe como é que é? Quebrar como quem quebra bolachinha aí recheada? Pois é, os caras quebram lá assim. Coloca o carro num esforço além do normal para aquilo ali, e o carro acaba estourando peças ali de 15 mil, 20 mil. E eles dão risada na volta daquilo ali. E o patrão desse meu filho, que é o dono da funilaria, ele tá lá naquele meio, gastando a grana, cerca de 100 mil reais por mês, para se manter no meio dos grandão ali, sabe? É claro que no caso dele, ele tem um retorno com isso. Ah, aqui no Rio Grande do Sul, eu falo aqui porque moro aqui e conheço mais o batuque do que conheço o candomblé, assim pessoalmente. Muita gente adentrou no batuque com a mesma lógica desse patrão do meu filho, para estar no meio dos que têm dinheiro. Porque o batuque, atualmente, ele virou uma religião para aqueles que têm posses, ou para aqueles que têm condições financeiras de manter aquela, entre aspas, com todo o respeito que merece, aquela brincadeira, entende? Assim, de extravagâncias, tá? Muitas extravagâncias, 30 mil reais um batuque, 20 mil, 15 mil, e aí vai, tá? Tem uns que custam até bem mais que isso. E não é uma coisa assim como antigamente, que era de 4 em 4 anos. Agora sim é de 3 em 3 meses. Então é isso que eu estou querendo dizer. Quando um pobre assalariado, uma pessoa que ganha até R$ 1.500 por mês, ela se enfia no batuque e quer jogar o jogo, estando no meio da nata, ela tem que ter bala na agulha. Então, assim, a primeira brincadeira dela ali, ela vai acabar fazendo um empréstimo no banco ou vendendo um carro para poder se inserir, participar da primeira festinha ali, tá? E nas próximas, essa pessoa vai estar pagando aquele empréstimo ainda, de forma tal que é algo lógico. Aquela pessoa vai se endividar, aquela pessoa ela não vai conseguir manter aquele status, né, jogando o joguinho, e fatalmente terá problemas financeiros. E aí o que acontece hoje em dia? Se justifica o problema financeiro da pessoa não pela lógica, como eu estou afirmando agora, mas pela questão da falta de axé do sacerdote. Então outros sacerdotes acabam tentando atrair aquela pessoa para sua casa, culpando o axé do sacerdote anterior. E dizem eles que se a pessoa for lá para casa desse outro, né, e se iniciar lá e gastar mais 30 mil reais, elas vão ter muito dinheiro. Então, assim, ó, é isso que eu estou descrevendo exatamente, né? E é isso aí. Eu acredito numa harmonia, né, do universo. Eu acho que cada coisa está exatamente em seu lugar. O Sol está lá paradinho em seu lugar e os planetas orbitando em seu entorno. E a Terra orbita no entorno do Sol numa distância exata.
E de acordo com a inclinação da Terra, nós temos as estações. Então, por exemplo, aqui, agora, no Rio Grande do Sul, nós estamos no verão. Então, devido ao eixo da Terra e essa inclinação, a Terra acaba se aproximando a alguns pequenos graus do Sol. E por causa disso, a gente teve temperatura semana passada de 45 graus. Né? As pessoas morrendo de calor. Ou seja, se essa inclinação ela fosse um pouquinho além, essa temperatura avançaria muito além dos 45 graus, chegaria a 100 graus, o que acabaria com a vida do planeta em poucos minutos. Então eu acho assim, como os planetas estão ali no seu devido lugar, né? Geometricamente falando, geograficamente falando, eu acho que também nós e todo o resto está em seu devido lugar. Se tu pegar um peixe de dentro d'água e jogar ele no deserto ou colocar ele na rua, ele vai morrer, né? Se tu pegar um bicho que vive no seco e colocar ele submerso, ele vai morrer. Então, assim, eu acho que cada coisa está em seu lugar de acordo com uma questão de lógica, até porque não dizer, né? Ou de conseguir se manter-se, né? Vivo e, enfim. Eu gosto muito de exemplificar antes, para chegar no finalmente. Então eu acho que é o seguinte, cara, muita gente se aproxima de religiões, cultos, seitas, etc., buscando a riqueza fácil, o ganho financeiro fácil, e atribui qualquer tipo de dificuldade financeira a desequilíbrio nessa religião, a que algo está faltando nessa religião. Mas talvez o que esteja errado ali seja a presença daquela pessoa naquela religião. Quem diz que tu é obrigado a fazer aquela religião? Se a gente for fazer aí por uma amostragem, né, ou uma percentagem da população, as religiões espíritas no Brasil, elas não chegam a 1%, isso segundo o censo IBGE 2010, não chegam a 1% da população. 200 milhões de brasileiros, 1%, né? Desse 1%, a grande maioria esmagadora são espíritas kardecistas, né? Dentre as religiões afro-brasileiras, se a gente for fazer uma peneira aí, a gente terá isso classificado em mais de 100 linhas, né? ou sub-religiões, ou vertentes, como a gente chama aqui no grupo, tá? É muito ousado de alguém dizer que desses 1%, de uma parcela de 0,3% que somos nós, eu acho que não chega a isso, 0,0001% da população, que nós somos a religião perfeita que resolve os problemas de todos. E que a pessoa é obrigada a se iniciar naquela religião a fim de obter o seu equilíbrio financeiro. Parece coisa que o Brasil está buscando, financeiro, fiscal, balança comercial, entende? Parece que vai vir a plenitude ao fato de se iniciar naquela religião. Aí, por uma coisa muito lógica, eu pergunto, esses 99,99% dos brasileiros que não pertencem a essa religião, né? No caso aí eu cito qualquer uma dessas dezenas religiões afro-brasileiras, esses que não estão nessa religião, por que eles se deram bem na vida? Por que pessoas que são ateus, por que pessoas que são de outras religiões, outros credos e não são praticantes, ou até mesmo céticos, eles se dão bem na vida? Então não podemos ligar e dizer que há uma constância de que tu é obrigado a estar naquela religião, porque se tu não fizer o teu orixá, tu vai ter dificuldades. Isso não é via de regra. Se fosse, a população brasileira, os 100% seriam macumbeiro. Eu já fui convidado para entrar em alguns partidos. Eu cheguei até a me filiar em mais de 2. Acabei não ficando. Porque a lógica é a mesma das religiões. E a mesma das pirâmides. Essas pirâmides que tinha aí há pouco tempo atrás. Tu entra na base da pirâmide e tu vai financiando as castas superiores
e quem acaba se beneficiando disso, ou um dia goza do, 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 do direito, ou sei lá, do privilégio de ter dinheiro sem fazer força, né? Dinheiro que vem do nada, é quem está no topo da pirâmide. A política e a religião, essas religiões aí mais antigas, por que não dizer, ou religiões organizadas, elas são da mesma forma, né? Funcionam uma espécie de pirâmide. Tu entra na base como o financiador, então tu acaba bancando aquele que está acima. No caso das religiões, isso é feito, no caso das religiões afro-brasileiras, é feito diretamente. Tu entra como base e tu financia diretamente o sacerdote. Então, aquele sacerdote acaba funcionando como uma espécie de exemplo, porque tu vai ver a casa dele muito boa, o carro muito bom, o sacerdote viajando em pleno inverno, em pleno qualquer mês, tá lá o sacerdote viajando, gastando dinheiro, né, fazendo extravagâncias, festas de arromba. Mas o povo não sabe que quem financia aquilo tudo é a base da pirâmide. É a base da pirâmide. Então, assim, aquele sacerdote ele chegou num ponto que ele está colhendo ou coletando dinheiro sem fazer esforço. E ele acaba vendendo o mesmo peixe, ou vendendo o mesmo peixe através da mesma isca que o pegou. Então, entre aspas, com todo respeito, o otário de outrora hoje é o trapaceador. Então ele vende a promessa de dinheiro fácil, veja o meu exemplo, é assim que ele diz, eu tenho carrão, eu tenho casa boa, inclusive mais de uma, eu tenho mulher nova, né, bonita, eu tenho a mulher que eu quiser, ou eu tenho o homem que eu quiser, eu viajo para onde eu quiser, inclusive para fora do país, eu tenho dinheiro a varrer. Olha quantos ouros eu tenho aqui no meu pescoço, no meu pulso, tá? Eu faço o que eu quiser porque dinheiro não me falta. Isso é o axé. Então, a isca de outrora, né, é utilizada novamente. O otário de outrora hoje é o trapaceiro. Então, assim, essa é a verdade nua e crua dessas castas, seja da política, seja da religião, seja de seitas. É tudo isso, tá? Eu tô pincelando esse ponto da questão financeira. Então as pessoas imaginam, olha, eu chegando lá na casa desse cara, eu vou ter o axé dele, eu vou ser como ele, eu vou ter dinheiro a varrer como ele tem. Eu vou poder viajar, eu vou ter carrão, eu vou ter casa boa, eu vou ter a mulher que eu quiser, eu vou ter o homem que eu quiser. Lê do engano. A pessoa vai entrar na base dessa pirâmide até que um dia ela se flagra, né, disso, ela percebe isso e ela já está que nem uma piada de interior, com um negócio pela metade. É o homem e o burro. O burro pensando, se eu frouxar ele bota o resto, e a pessoa pensando, se ele frouxar eu tiro. Então fica naquele impasse ali. Isso é piada de interior, tá? O homem comendo um burro. E ali eles ficam. Então, assim, ó, o filho religioso é a mesma coisa. Ele já está ali pela metade do seu sacerdócio, né? Ou para completar o seu sacerdócio, ele fica pensando, bom, já que cheguei até aqui, eu invisto mais um pouco e lá adiante eu faço a mesma coisa e vou coletar as dádivas de ser um sacerdote. Ou seja, enganar outras pessoas. Então, assim, esse áudio pode parecer muito louco, vindo justamente de um sacerdote, né? Hoje, graças a Deus, uma meia dúzia de pessoas aí me seguem no YouTube, outros me consideram ou consideram as minhas palavras, e dizem assim, eu sempre procurei ser coerente. É claro que tu não é obrigada, quando tu fores sacerdote, a fazer o mesmo que fizeram contigo. Porém, no entanto, entretanto, tu fica ali na velha incógnita. Se tu não fizeres o que os outros fizeram contigo, tu tá tu tá destinado ao fracasso. O teu terreiro não vai ser próspero, não vai ter lustres de ouro, não vai ter festas, não vai ter carrão, não vai, né? Então, ou tu faz o que os outros fizeram contigo, né? Ou tu tá
na mesma de sempre, pobre como sempre foi, que é o meu caso, entende? É o meu caso. Eu tenho orgulho de dizer, e isso até vira uma confissão, de que o dinheiro que eu ganho hoje, vivo da religião e para a religião, são através dos meus clientes. Então quem me banca são meus clientes. Não é filho de santo não, tá? Como acontece aí de modo geral nas religiões, principalmente as afros.